E aí, Gabi, Isso, boa tarde. tudo certo aí? Tudo ótimo, e você? Tudo bem, deixa eu levantar minha câmera aqui, que tá muito baixo. Então, nosso objetivo hoje é falar, complementar, na verdade, o tema de ontem, né? Ontem eu falei sobre o que eram as intolerâncias, aí, as hipersensibilidades. E aí, para eu chegar nesse tema, eu tive que falar um pouco sobre a primeira lei, né? E aí eu já deixei a chamada, minha sobrinha tá aí também, já deixei a chamada que hoje a gente ia falar, a gente ia complementar esse tema dizendo qual era a diferença, né? Porque isso, Gabi, eu em sala de aula, isso a gente, eu dou aula, né? Eu dou muita aula de medicina germânica em Sim, pós-graduação e as pessoas fazem uma confusão, as pessoas às vezes têm dificuldade de entender a diferença disso, de o que é um conflito emocional e o que é um conflito biológico. Isso, inclusive, é um fator importante para a gente se diferenciar, porque tem muita gente que acha que a gente está fazendo o que o psicólogo faria, e não é. Não tem nada a ver, sim. porque a gente trabalha com um tipo de conflito diferente, que é o que a gente vai falar aqui. Então, gente, quem está aqui comigo hoje aqui é Gabi, Gabriela Muniz, que é Prazer. físio, é aluna, é colega, né? Deixa você falar Aí, um pouquinho sobre você aí, Gabi. obrigada. Eu sou a Gabriela, como o Maurício disse, sou fisioterapeuta e agora colega também de profissão da reintegração, né? Quando eu comecei, né, com a medicina germânica, eu tinha muita dúvida com relação a isso, né? Em compreender o que é que a gente estava trabalhando, né, realmente. Aham. E daí eu trouxe para Maurício essa temática para poder a gente conversar um pouco e esclarecer, né, para todo mundo, principalmente para os pacientes, né? Porque Sim. quando a gente é uma proposta diferente do que a gente já estava habituado, né? A medicina germânica ela traz uma leitura, né, diferente Uhum. e que é muito real, né? Que é biológica. É Então, natural demais, né? isso é natural, é da natureza humana, é da natureza dos bichos, né? Aham. É da De natureza. tudo. Então, é uma, Exatamente. é da natureza. Exatamente, da natureza no geral, né? E isso é da natureza em geral, é da evolução da nossa espécie, né? Então, Uhum. por mais que a gente, né, é importante a gente ter isso bem esclarecido, né? E ter clareza sobre isso, para mim, foi muito importante, assim. E aí eu queria deixar a Maurício falar, Aham. perguntar as minhas dúvidas e compartilhar com o pessoal aí. Aham. Eu Daí, li até uma frase interessante sobre isso ontem, que o nosso corpo ele reage a temas sociais com propostas biológicas, né? Com um olhar biológico, né? A gente vê o que está acontecendo aqui no nosso dia a dia, nas nossas vivências aqui, mas a nossa interpretação interna, ela não é social, ela é biológica. O social ele é algo muito novo para qualquer espécie, né? A única espécie que enxerga o mundo aqui fora de forma social, de forma desse jeito que a gente fala, né? É humano, né? O neocórtex do humano, não tem mais nenhum outro. Todos os outros respondem a essa questão social numa noção hierárquica, que é biológica, né? Que é diferente de tudo isso. Eu queria deixar você fazer a sua primeira pergunta aí que você tem para me minha fazer. primeira. Então, a minha primeira pergunta é sobre essa questão mesmo do conflito biológico. É, eu sei que tem várias técnicas que usam esse conceito, né? Em abordagens diferentes, a leitura biológica, a microfisioterapia, né? As técnicas que eu Isso. conheço. E quem descreveu os conflitos biológicos foi o Dr. Hammer, né? E a minha primeira pergunta é se isso já tinha sido descrito antes por algum outro profissional e quais são as outras técnicas que também usam esse conceito. Porque umas eu vejo, Maurício, que usam,
Mas aí cai nessa questão de confundir, né? Do emocional. Com o conflito emocional. Exato. Então, hoje eu queria assim que deixasse bem claro, ó, o conflito biológico não tem nada a ver com o conflito emocional. E Bom, aí essa a questão primeira pergunta é essa histórica, questão, assim, foi descrito já em outro, para outra técnica, por outro profissional, ou foi o Dr. Hammer mesmo, foi o primeiro que descreveu, e é isso. aham. Bom, muitos outros autores, antes do Dr. Hammer, já tinham falado sobre as possibilidades da gente reagir ao ambiente, né? Só que, como você falou, só que eles falavam que a gente reagia de forma emocional a algumas coisas, né? A tudo, que era tudo como se fosse questões emocionais. Exemplos disso a gente tem a psicossomática, né? Que é uma filosofia também, é uma técnica que aborda também desse ponto de vista da relação do meio ambiente, das nossas relações com os nossos sintomas. A gente tem, que mais? Psicossomática, metafísica da saúde. Tudo Metafísica. isso a metafísica, que é quem divulga muito a metafísica da saúde, é a. Vixe, o nome dela sempre é muito presente aqui, mas hoje eu esqueci. Depois eu lembro. Então, tem a metafísica. Então, isso já vinha sendo falado há muito tempo. Porém, isso não era colocado como um aspecto biológico. Era um aspecto psicológico, emocional e psicológico. Uhum. O Dr. Hammer, sim, foi o primeiro autor, foi a primeira pessoa a entender esse conceito como uma questão biológica. O que significa, primeiro, o termo biológico, né? Significa que, da mesma forma que eu reajo a alguma situação, um cachorro reage, né? Um gato reage, um leão reage. Qualquer outro animal, principalmente os mamíferos, vão reagir também, vão perceber uma situação da mesma forma que eu percebo. Isso é biológico, é quando a gente consegue fazer uma comparação com um outro animal, por exemplo, um mamífero, e não tem nenhuma diferença quando a gente vai para os humanos. E aí, então ele percebeu que quando, por exemplo, vamos dizer que você tem um cachorro, você tem cachorro? Tenho. Acho que é muito comum, né? Praticamente todo mundo tem cachorro, menos eu. Todo mundo tem cachorro. Se você leva um outro cachorro para dentro da sua casa, o que é que a gente costuma dizer quando o cachorro fica incomodado? Ah, ele está com ciúme, né? O ciúme é Sim. uma perspectiva emocional, é uma perspectiva psicológica emocional. Portanto, o cachorro não está com ciúme. O cachorro está disputando um território. Quando você olha para ele, ele, lógico, está incomodado, mas ele está disputando, ele está defendendo o território. Ou ele está reagindo com disputa territorial, ou ele está reagindo com uma dificuldade de marcação de território, ou ele está reagindo com um medo, uma preocupação pelo seu território. Mas não é ciúme. Ciúme é algo muito mais Ele começa a humano. fazer urinar pela casa inteira. Isso. E aí, olha como é biológico, né? Ele começa a fazer xixi em tudo que é lugar para dizer, opa, aqui tem dono, tem lugar, tem gente aqui, né? Então você não pode chegar aqui não, que tem gente. E aí então, ele tá com ciúme, não. Parece que ele tá com ciúme, mas ele não tá com ciúme. Ele tá reagindo a um medo de perder esse lugar, esse território dele, né? Então isso é já a primeira coisa que a gente consegue fazer uma diferenciação sobre essa questão, aliás, sobre essa conexão nossa com a questão da biologia, ok? Então, Dr. Hammer foi o primeiro a descrever os conflitos biológicos nos humanos. Tem até um cara chamado César Millan, eu adoro os programas desse cara, que é o Encantador de Cães, não sei se você já viu. Não, nunca vi. Ele eu não sei exatamente se ele é veterinário, se ele é biólogo, mas ele trabalha com comportamento animal. Ele não trabalha com adestramento animal, ele trabalha com comportamento animal. Comportamento. Então, quem tiver interesse, o cara tem Instagram, tem tudo, é sensacional o que ele faz, né? Então, por exemplo, ele vai na casa das pessoas e as pessoas, por exemplo, têm um cachorro que é problemático.
que é um cachorro que é mal educado, que quer morder todo mundo e tal. E ele vai na casa das pessoas para entender biologicamente por que aquele cachorro reage daquele jeito. Por que o cachorro reage daquele jeito em relação ao dono, por exemplo? Qual é a energia que esse dono tem que faz aquele cachorro reagir daquele jeito, né? Que faz aquele cachorro ou defender um território, né? Ou marcar o território. E aí ele traz esse contexto. Ele até tem uma postagem no Instagram onde ele tem dois banners, né? Um banner enorme, assim, grandão, que fala das emoções humanas. São várias Sim. emoções, assim. E um outro banner do lado que fala do comportamento, da energia comportamental do animal, que é bem pequenininho. Porque a Uhum. gente tem muito mais, por causa da questão emocional, tem muito mais detalhes do que o biológico que é, por exemplo, dos animais. Então, isso não é uma coisa da medicina germânica, né? Isso é uma coisa da biologia. Porém, o Dr. Hammer disse: opa, isso aqui também se aplica a nós humanos. Aliás, não só se aplica, como é o responsável por nos gerar sintomas, né? Ou pelo menos alguns sintomas. Tranquilo? E aí ele, tranquilo, ótimo, perfeito. Que aí ele descreve como as enfermidades, né? Dr. Hammer, ele era um médico, né? Ele era oncologista, né? Também, também. Ele tinha E, 5 residências médicas. e ele começa a fazer esse levantamento por causa dos pacientes dele, do estudo dos pacientes dele. Então, o conflito biológico, né? Ele começa a descrever porque ele percebe uma reação que aconteceu no corpo dele, né? Exatamente. Ele, ele sofreu um impacto, né? E aí Que foi a perda do filho dele. ele que era muito saudável, né? Nunca tinha tido nada, desenvolve um câncer, né? Isso me corrija se eu estiver errada. Tá certíssimo. Ele desenvolve um câncer e a esposa também. E o conflito que ele viu foi em relação ao filho, né? E aí ele Exatamente. A observa morte do filho. a morte do filho, ele observa que o órgão dele que desenvolveu, que teve uma reação, era o órgão que podia proporcionar a ele reproduzir, né? Era o órgão que permitia que ele tivesse outro filho. E na esposa também, né? No caso, ele teve de testículo e ela de ovários. E aí ele Ela começa. teve de mama depois. Ela teve dois, na verdade. O dela foi mais tardio, né? O dela Sim, teve mama e depois ela teve uma repercussão cardíaca também. Mas o dele foi testículo, né? Que é essa relação que você falou aí. e daí ele começa a estudar os pacientes dele, né? E aí ele percebe que todos os pacientes, 100% dos pacientes, né, tinham vivido um evento traumático, Aham. né? E aí daí, Todo, daí 100% dos pacientes que tinham câncer de testículo viveram um evento traumático análogo ao que ele viveu. Parecido, pelo ele, menos, com o que ele viveu. parecido com o que ele viveu. E aí ele descreve esse conceito, né, do conflito biológico é, ter a característica de ser um evento que foi traumático, né? Que Que foi pegou de pego de surpresa, surpresa, de forma inesperada, e vivido em que é isolamento, vivido vivido em de forma isolamento dramática. e de forma É isso aí. dramática. E, na verdade, a gente não desenvolve uma doença por acaso, né? É uma É isso. resposta biológica, né? Ao que pode ter acontecido, a um evento que aconteceu. Uhum. Não E aí é isso? depois a gente tem, viu, Gabi? É. E as pessoas falam, ah, mas não tem comprovação. Tem muitas comprovações. Tem muitos estudos, principalmente na época dele, né? Dr. Hammer tem 26 Sim, verificações, que são tipos de estudo que tem uma evidência muito maior do que muito estudo aí que nego adora, né? E aí tem a epigenética também, né? A gente tem o Bruce Lipton, que tem um estudo fantástico sobre isso, mas não é o único. A epigenética explica exatamente isso, né? Por exemplo, tem descrições de dois irmãos gêmeos, que nasceram do mesmo pai, da mesma mãe, no mesmo dia, né? Gêmeos. E aí, os dois foram criados em casas separadas, né? Um
tem determinados comportamentos e determinados sintomas, e o outro, que foi criado num ambiente completamente diferente, tem determinados comportamentos e determinados sintomas diferentes. Ou seja, se fosse só uma questão genética, por exemplo, por que Sim. isso, né? Por que esses dois não tiveram exatamente a mesma coisa ou sintomas parecidos? Então, a epigenética prova exatamente isso. Existe aí uma interferência muito mais importante no sentido da geração de sintomas no indivíduo, que é a epigenética, né, que se sobrepõe, por exemplo, a uma sentença, uma sentença genética, por exemplo. Ah, sua mãe teve isso, então você vai ter. Não, não é bem assim. Eu posso ter, claro, todo mundo está exposto. É possível, né? Porém, eu só vou desenvolver aquilo. Eu tenho essa informação no meu corpo, mas ela só vai desenvolver se algum evento que eu viver faça o meu corpo reagir dessa forma. O que é que você Ah, manda mais aí de perguntas? Você tem um monte de pergunta para me fazer. um bocado de pergunta para fazer. Então, eu queria esclarecer essa parte, essa questão das nossas memórias evolutivas, que, por exemplo, ao longo da evolução da espécie, né, até a gente chegar como ser humano, a gente né, teve a saída do mar para a terra. Então, a gente hoje tem respostas que são biológicas dessas memórias evolutivas, né? Uhum. Na verdade, todas as nossas respostas, tudo que o nosso corpo responde hoje, por exemplo, o nosso estômago, né, ele tem duas regiões, mas, por exemplo, ele responde a uma questão digestiva, por exemplo, quando você passa por uma situação de difícil digestão, por exemplo, é difícil de aceitar, é difícil demais de aceitar, é grande demais para aceitar, é pesado para aceitar. Isso não é uma coisa nossa, né? Isso vem desse processo evolutivo onde outros animais se desenvolveram a partir dessa perspectiva. Então, o Sim. próprio intestino ele vai se desenvolvendo a partir das dificuldades. Então, quando os animais, né, começaram a tentar se alimentar de coisas, por exemplo, mais duras, mais difíceis de digerir, outros animais, né, outros alimentos, vai se percebendo, né, uma necessidade de se criar uma estrutura, ou pelo menos de você melhorar uma estrutura para facilitar esse processo. É por isso que o estômago, por exemplo, é o nosso liquidificador, né, interno, né? Então é ele que faz Uhum. a digestão de tudo e quebra coisas muito difíceis de digerir. Isso só foi possível, né, porque os nossos antepassados, os nossos antecessores aí, viveram essas dificuldades, tiveram problemas, inclusive, né, tentando digerir coisas, e aí então o sistema nervoso autônomo vai, para resolver essa situação, ele vai dando essa mensagem, ele vai registrando essa mensagem. Para que eu possa digerir com mais facilidade, eu preciso de uma estrutura mais ácida, né? Aí ele cria lá o processo da bomba de próton, a produção de ácido clorídrico, para poder facilitar esse processo. E aí hoje, quando a gente entra em contato com alguma situação que é difícil de digerir, que pega a gente de surpresa, e a gente fala assim, meu Deus, isso eu não consigo aceitar, isso é difícil demais para mim, é uma contrariedade muito grande, o seu inconsciente fala, opa, ele está naquela situação lá, daquele análoga àquele animal lá que viveu, que está com alguma coisa muito difícil de digerir no estômago, e se eu não ajudar ele, ele não vai conseguir superar isso. Aí o seu estômago começa a aumentar a quantidade de células lá internas para poder facilitar, para poder te ajudar a digerir isso. Como se fosse algo alimentar, e não é. É uma questão vivencial, como eu falei. Ele está reagindo a algo social com estratégias biológicas. E é isso tudo para ajudar a Biológico. gente. Ok. E aí, e nosso sistema nervoso autônomo está o tempo todo supervisionando para não deixar que a gente fique em perigo, né? Ele identifica como Exatamente. uma situação de perigo, né? Então, uma situação de luta e fuga, não é isso? Exatamente. Então, essas situações são interpretadas como situações que nos colocam em risco de vida, né? Tudo que é interpretado como biológico está sendo interpretado desse jeito porque
foi entendido como uma situação de risco de vida, luta e fuga. Então, por exemplo, o estômago que eu falei agora aqui, ele só vai Uhum. reagir multiplicando a quantidade de células para poder melhorar o processo digestivo quando é uma situação emergencial. Inclusive, a gente chama isso de Programa Especial Biológico de Sobrevivência. Eu falei até sobre isso ontem. Toda vez que a gente é pego de surpresa com alguma situação que a gente não consegue resolver, o nosso inconsciente abre um programa, ele ativa um programa. É como se fosse um programa de computador, né? Fazendo uma brincadeira, tá, gente? Uma analogia. É como se fosse algo especial para lidar com esse Uhum. evento que você viveu. Seu estômago, por exemplo, ele está o tempo todo se renovando, tirando as células antigas, colocando células novas. E quem faz isso? O próprio sistema nervoso autônomo. O simpático faz as células se multiplicarem e o parasimpático faz as células se degradarem. Esse processo acontecendo normalmente não vai gerar nem úlcera e nem tumor. Porém, quando esse processo ele é apoiado por um programa biológico de sobrevivência, ou seja, você vai entrar agora no modo turbo desse processo de crescimento e degradação, aí você tem, por exemplo, a formação de um adenocarcinoma de estômago, por exemplo. Entendeu? E aí Entendi. a gente é uma reação natural biológica que é interpretado, por exemplo, pela medicina convencional como uma falta como se o nosso corpo perdesse o sentido, perdesse a razão, né, perdesse a capacidade de se regular, e aí aquilo aconteceu, e não é exatamente isso de acordo com a medicina germânica. É uma resposta ao que você viveu na tua vida e o teu corpo está tentando te ajudar a passar por aquilo ali. Isso aí. Acho que tem uma. Você viu aí? Minha filha de 2 anos tem reclamado muito de dor quando se alimenta. Assim que a comida chega no estômago, ela reclama que a barriguinha está doendo. Bom, parece algo, Jordana, associado ao que a gente chama de curvatura menor de estômago, que é a única região do estômago que faz ulceração, né? Um crescimento, como eu falei agora há pouco, ele não geraria esse tipo de sintoma, não. Às vezes nem dói, às vezes nem inflama na fase de conflito, né? Mas a curvatura menor, ela faz uma ulceração, e essa ulceração torna as terminações nervosas mais emergentes, né? Mais aparentes, e quando o alimento toca, dói. Nesse caso, seria uma vivência aí, por exemplo, de um conflito de disputa territorial, muito provavelmente, se a tua filha for destra. De disputa territorial, de raiva, de ter um intruso no território dela. Ela está protegendo alguma coisa, está disputando alguma coisa com alguém. Alguma coisa no sentido de estou disputando o meu território, isso aqui é meu, eu domino isso aqui. E muito provavelmente ela pode estar numa fase ativa aí, tá? Tranquilo, Gabi? Tranquilíssimo, ótimo. Muito claro. E aí, agora, eu queria saber. é, Queria que você falasse um pouco, Maurício. Então, a gente tem as reações, né? A gente tem sintomas, né? Às vezes a gente vê, eu tive isso do nada, né? Eu sou saudável, me alimento bem, eu faço atividade física. E de repente, né, eu fiquei gripado. Poxa, por que que fiquei Aham. gripado? E aí, a gente sabe que é a questão, né, da resposta do conflito biológico. E aí, como é que eu queria entrar na como a gente consegue perceber isso no nosso corpo, além de perceber só o sintoma, né? O nosso sistema nervoso autônomo, ele está o tempo todo se comunicando com a gente, né? E aí tem a questão das sensações corporais, das percepções corporais. Às vezes a gente fala assim, que tá com muito medo. A gente vai se apresentar e fica com muito medo. Aí fica assim, eu fico com aquela sensação do estômago ruim, ou então eu fico com um bolo na garganta. E isso é Um AP. um aperto, né? Essa é uma reação do nosso sistema nervoso autônomo, né? Se comunicando com a gente. E aí Uhum. eu queria que você falasse um pouco sobre isso, porque
É uma forma da gente perceber, né? Começar a se observar, observar que nosso corpo está querendo se comunicar a gente. Porque quando a maioria dos sintomas, né? Quando tem um conflito biológico, a maioria dos sintomas já é a fase de resolução, né? Uhum. Então, com certeza, o nosso corpo ele vem dando sinais pra gente, né? E a gente aprende ao longo da vida que esses sinais, tipo assim, você tá com a sensação ruim, fuja dela, se esconda, né? Não é? Dê um jeito de não Entendi. sentir. Aham. Bom, eu acho que não é novidade para ninguém que a gente tem sensações no nosso corpo que não são exatamente físicas, que não são exatamente sintomas. Por exemplo, o exemplo que Gabi deu, quando a gente vai se apresentar e a gente está nervoso, a gente sabe que a gente está nervoso porque o nosso corpo sinaliza que a gente está nervoso. O nosso corpo dá para a gente a sensação de estar nervoso. Eu tenho um aperto no meu peito, uma angústia, um bolo no estômago. Isso não é exatamente físico. Tanto é que quando você sai da situação, aquilo já foi embora, já sumiu, né? Essas sensações, né, que a gente chama de percepção biológica, que a gente aborda inclusive no curso de reintegração, elas Uhum. são o nosso sistema nervoso autônomo informando para a gente que nessa situação que a gente está vivendo, existe a possibilidade de um sofrimento, por exemplo. É como se o seu corpo estivesse dizendo assim: olha, você já passou por isso e você já sofreu com isso aí. Eu estou tentando te avisar para você não entrar nessa situação de novo, para você não entrar nesse sofrimento de novo. E aí, o nosso corpo ele tem essa forma de avisar a gente que a gente não sabe ler, a gente sente aquilo e, na verdade, a gente fica o tempo todo querendo se livrar disso, né? Que seriam o peso no peito, o aperto no peito. O que, que a gente quer fazer? O que, que a maioria das pessoas querem fazer quando sentem isso? Qual é o nosso raciocínio? Quando eu estou nervoso, estou com aquele aperto no peito e eu vou me apresentar, eu penso, poxa, se eu não tivesse com esse aperto no peito, se eu conseguir eliminar esse aperto no peito, eu consigo me apresentar. Só que isso não funciona. Isso não funciona e nunca vai acontecer. Se livrar dessas sensações não é o caminho. Se as sensações elas são o teu corpo te dizendo você está em perigo, se livrar dela, como é que se livrar dela vai te ajudar? Como é que se livrar dela vai resolver? Como é que tentar abafar e apagar isso vai fazer a situação se resolver? Não se resolve. E o que a gente tem que fazer, na verdade, é tentar entender e ouvir essa mensagem, tentar entrar em contato com essa percepção biológica e aí entender o que está acontecendo, entender o que, que o corpo está querendo dizer. E aí, ao entender o que o corpo está querendo dizer, a gente consegue desativar essa estratégia de sobrevivência que está acontecendo no momento, né? Ou em vários momentos da nossa vida. E aí, então, a gente não tem, ou pelo menos tem uma redução dos sintomas. Eu tive até uma paciente bacana hoje que eu atendi, hoje foi dia de atendimento, né? E foi algo bem assim, bem nesse sentido, né? Ela disse que ela teve um problema realmente familiar e tal, teve uma situação complicada familiar, e ela estava numa angústia tão grande, ela estava com um sentimento tão grande, e ela já é minha paciente, ela falou assim, Maurício, eu tentei até fazer isso, né? Entrar em contato e tal, mas era muito forte, eu não consegui. Era tão forte que eu peguei o meu carro e comecei a dirigir para o Salvador para tentar fazer aquela sensação parar, né? E aí na consulta a gente entrou em contato com isso, com essa memória corporal, e aí ela entendeu o que estava acontecendo. Ela entendeu como o corpo dela estava tentando dizer para ela que se sentia diante daquela situação. Ela se viu num buraco, olha que onda, se viu num buraco, como se ela tivesse, como se ela fosse pequena, não pequena no sentido de idade, mas como se ela fosse pequena, tivesse num buraco e tivesse Criança. alguém na parte de cima oprimindo ela naquele buraco ali. E aí, olha que interessante, quando ela entrou em contato com isso, que ela fez que ela entendeu o que estava acontecendo, que ela entendeu como o corpo dela se sentia, a primeira resposta foi, o cara sumiu, pum, o opressor sumiu. Ela falou, o que eu estou vendo agora é isso. Aí, o próximo estágio que a gente vai fazendo, o próximo estágio, ela foi saindo, ela foi crescendo, saindo do buraco. No final da sessão, ela estava grande, a sensação de estar grande, Uhum. espaçosa,
né? O eu mesmo, aquilo é o eu, né? Eu tô grande, eu tô espaçoso, né? Eu me sinto Uhum. bem vendo o opressor pequenininho na frente dela. Então, isso é um processo que você pode chamar de ressignificação, mas é uma ressignificação que a gente eu não pedi que isso fizesse. É o corpo dela que vai direcionando isso através das sensações corporais, né? E ela falou, poxa, agora eu acho que eu consigo lidar com isso muito melhor, É com o porque que ela é estava vivendo lá na família uma dela. ressignificação com acolhimento, né? Com olhar sem julgamento, né? E isso Exatamente. faz toda a diferença, né? Então ela Aham. ela viveu um conflito, né? Em que ela ficou com essa memória, ativou esse programa biológico, né? E aí o corpo dela tenta o tempo todo se comunicar, né? Sinalizar Avisar que isso está acontecendo. que isso está E aí acontecendo. o que é que ela fez? Preciso me livrar disso. Vou pegar o carro e vou sair rodando Salvador para me livrar disso. Deu certo? Não deu e nunca vai dar. O que não é permitido em nós, o que a gente não permite, acaba ganhando força. E aí os sussurros do nosso corpo, que eram sussurros, começam a tentar gritar, começam a ficar mais fortes. Para a gente ouvir. O objetivo é esse, não tem outro objetivo. O objetivo é você olhar para dentro e entender o que está acontecendo. É só isso. Só isso. Não é tão difícil, né? É você chegar lá, fazer contato com isso, olhar, valeu, Mari, e olhar o que está acontecendo, olhar como o teu corpo está reagindo a tudo isso, entender os detalhes de tudo que está acontecendo, e é como se você resgatasse isso, né? Como se Uhum. fosse lá e resgatasse essa parte de você que está passando por tudo aquilo ali, tentando te proteger, mas sem saber, às vezes, sem saber como fazer isso, sem saber como te dizer, olha, eu estou tentando fazer isso e você não está entendendo. Isso Tem duas perguntas aqui, deixa eu ver se eu consigo. Minha filha tem fobia alimentar. Olha, eu vou fazer uma live sobre isso na segunda-feira, inclusive com uma convidada. Eu tô vendo vários casos sobre isso aqui, viu? Eu tive várias perguntas sobre isso. Tem uma aluna também que falou sobre a filha dela que está tendo isso também, então está bem frequente. A gente vai falar sobre isso. Não existe um conflito específico que eu possa dizer assim, ó, isso é isso. Tem um conflito, o conflito é esse. Não tem. Mas existem possibilidades que a gente vai ter que investigar. Inclusive, é isso que a gente vai fazer. Tá? Se você puder assistir na segunda, mesmo horário, vai ser bom para você. Qual seria o conflito de sensação de azia no estômago cheio? É o conflito que eu falei na estante da filha de alguém aqui. Disputa territorial, intruso no território, né? É uma preocupação em relação algo que você está defendendo no seu território. Tem um intruso aí no seu território. Mais ou menos isso. Tranquilo? É, Maurício, faltou, faltou uma pergunta aí. foi? Foi. Então vá. Para gente deixar claro o título da live, né? Que é Uhum. qual a diferença entre conflito biológico e conflito emocional? A gente falou sobre o biológico bastante, mas Ah, a gente você não falou falou tanto sobre o do início. emocional. Você Bom, disse a questão dos conflitos emocionais só trabalhar em dois níveis, né? A questão da psicossomático. Mas isso. é, era realmente a minha primeira pergunta. Como você começou explicando, eu não fiz, mas dá aí um apanhado do conflito emocional, que é para ficar Pronto. bem claro, Maurício, a diferença. Uma historinha que resume muito bem isso, que eu sempre falo, e eu acho que fica bem claro isso, vamos pensar nos animais lá na África, na savana africana, né? Eu Uhum. gosto muito daqueles programas de vida natural, né, de vida selvagem. Então, fico sempre assistindo e observando lá o comportamento dos animais. E eu vejo muito isso. Eles convivem ali, todos muito próximos, né? Às vezes você tem um grupo de zebras em um lugar e você tem um grupo de leões ali, aproximadamente ali próximo, né? Uhum. Relativamente próximo. Porém, os animais não ficam correndo o tempo todo em luta e fuga, né? A zebra, ela fica com a orelhinha em pezinha lá, se tem um grupo de leões perto, porque ela sabe. Ela sabe que aquilo é um predador. Ela sabe que aquilo dali pode virar um problema, né? Ela sabe que aquele animal, ele é o rival dela, vamos dizer assim, né? A Ou presença seja, dele deixa ela tudo atenta. isso,
E tudo isso está sendo racionalizado. Isso está Uhum. gerando respostas emocionais, está gerando uma resposta, às vezes, de medo, de preocupação. Ela está pensando sobre isso, ok? Ou seja, a gente passa a maior parte do nosso dia na fase emocional, na fase psicológica, emocional, racional, né? Nacional. Porém, se esse grupo de leões se levantar e correr, essa parte que era emocional e racional, ela não tem tempo suficiente para reagir, ela não é rápida o suficiente para reagir. Já pensou se você tivesse que pensar na rota de fuga, na velocidade que você vai correr, para onde você vai correr, Meu Deus do né? céu. Se você vai correr para frente, para trás, para o lado, para o outro. Já pensou se você tivesse que pensar em tudo isso? Você ia ficar paralisado, você não ia fazer nada. Ou seja, essa é a mente conceitual e racional. Esse é o Uhum. emocional. Porém, nessa hora que o leão se levantou, o emocional desliga, minimiza, vai para segundo plano. E aí entra agora a nossa parte instintiva, a nossa parte biológica. E aí sim, o instinto de sobrevivência faz você reagir sem ter que pensar como reagir, de que forma reagir. Você sai correndo, você faz o que tiver que fazer para se salvar. Tanto é que se você pensar assim, poxa, uma vez eu sofri um assalto e do nada eu me vi correndo, saí correndo, mas eu não pensei sobre isso. Eu não pensei, vou correr, vou para aqui, vou para ali, vou fazer isso. Não, você corre. Isso é o biológico. E aí, essa percepção interna, por exemplo, tipo assim, o que é que eu preciso fazer? Isso é o inconsciente pensando lá, tá? Não é o Uhum. racional. Não. O que é que eu preciso fazer para mediar essa situação, né? Se foi uma questão, como eu falei, do estômago, da parte do adenocarcinoma de estômago, eu Sim. preciso digerir algo pesado demais, duro demais, difícil demais de digerir. Essa fração de segundo aonde você, por exemplo, teria corrido, o Uhum. equivalente ao ter corrido, seria o seu estômago se preparando para digerir algo difícil. Então, olha a diferença. Eu não estou lidando com o paciente no sentido de como você vai resolver isso, né? Que estratégias emocionais você vai usar para resolver isso. A gente não entra nesses aspectos. A gente faz ele entrar nesses aspectos internos inconscientes e biológicos e entender isso. É completamente diferente. Então, essa é a grande diferença. Inclusive, a gente tem alunos e parceiros que são psicólogos, e que, além de usar a ferramenta, também são parceiros quando, por exemplo, não têm o curso de medicina germânica, né? Uhum. Ó o Bruno aí, o Bruno, seu primo aí, ó. Cadê a live comigo? Não sei se ele tá falando com você ou comigo. Acho Ah, que é com você. eu não, para mim não tá aparecendo os comentários. Não vi. Você não desativou aí, não? Será que eu Ficou desativei? claro, Gabi? Ficou muito claro, Será Maurício, que muito claro. E aí, para fechar, né, tem a questão da. Não tô vendo os comentários, não tô vendo, não. Mas eu se tô for com vendo você, aqui? ele pode convidar, e se for comigo, é só me convidar. Ele falou os dois, já tudo bem. Então, ótimo. Agora já pode fazer live com 3 pessoas, né? É verdade, né? É quatro, É, eu acho. daí, Maurício, para fechar o gancho que você acabou de falar agora, né? Então, quando você sofre um assalto, você não pensa, eu vou correr. Aí você tem uma reação que é uma reação, a gente até fala, né? Foi Instintiva. automático. Eu reagi, né? Porque eu fui pego no Aham. susto, né? De surpresa, de forma inesperada. Aí, o que é que acontece de resolução, né? Ou então, às vezes, cria até uma memória sensorial. Toda vez que ela vai na padaria, que ela sofreu assalto, o que acontece? O coração acelera, começa a ter um aperto no peito, Isso. né? Começa a ter uma sensação corporal, né? Ansiedade. E aí, Uma que é ansiedade, isso, né? né? E aí começa a ter uma sensação corporal que o seu sistema nervoso avisando. Ó, no dia que você estava aqui, deu ruim, você Aconteceu isso. passou por uma situação de perigo. E aí a gente não fica atento, né? Que o nosso corpo está querendo se comunicar com isso. E daí vem a proposta a gente dar ouvido, né, a essas reações. Exatamente. Entender.
Eu acho que a palavra de ordem é entendimento, né? Entender com empatia, sem julgamento, com autocompaixão. A maioria dos nossos clientes, eles já não têm autocompaixão, né, por si mesmo, às vezes, pelos sintomas que têm, pelas dificuldades que têm. Então, é Uhum. retomar isso, retomar esse olhar do cliente para ele mesmo, com autoempatia, autocompaixão, para ele mudar isso nele. Para ele conseguir perceber que o corpo dele não está descontrolado. O corpo dele está reagindo por causa dele, a culpa é dele. E está vivendo A alguma coisa e não está resolvendo. Não resolveu, é. Tem uma pergunta aqui do A culpa Bruno, é ó. dele que se expôs a uma Bruno Pitanga. situação, né? Que foi exposto a uma situação de perigo. Uhum. Se eu conheço algum estudo que faz relação de medicina germânica com a epigenética. Bruno, os estudos do Bruce Lipton, eles conversam muito, né? Eu nunca vi um estudo que conecte literalmente essas duas informações. Mas quando a gente pega um estudo da medicina germânica e um estudo da epigenética, a linguagem ela é muito igual, muito parecida, né? Então, realmente, não tem um estudo específico que fez essa relação, mas conversam muito bem, conversam numa linguagem muito própria, muito próxima, né? Sim, Valeu, Gabi. Muito obrigado valeu, mais uma vez aí pela sua presença, pela sua, né, você tirou seu tempo aí para fazer as perguntas, para criar as perguntas, para criar um ambiente para a gente, né, falar sobre esse assunto. isso aí. Obrigado mais uma vez e outras vezes, né, vamos ver com o professor Bruno aí, já tem um assunto ali, epigenética, medicina germânica, para a gente entrar e falar É, sobre isso. neurociência, ele é neurocientista, né? Pois é, olha aí que grande oportunidade, né? Ótimo. Obrigada a você, Maurício, pelo espaço, por esclarecer, né? Sempre bom falar sobre esse assunto e eu acho importante a gente trazer esse conhecimento, né? Pois é. A gente tem muito conhecimento aí no mundo, né? Tem muito conhecimento, mas a maioria do conhecimento fala sobre doença, né? E não sobre solução, ok? Sobre Então, um saúde, né? abraço, gente. Obrigado a todo mundo aí que participou, que fez pergunta, que ouviu só, que só participou mesmo, né? Que assistiu. E até a próxima. Amanhã tem mais, tá? Eu não faço nem ideia aqui que eu não olhei o que é que a gente vai falar amanhã, mas eu vou colocar lá no Instagram de novo. Valeu, Valeu. Gabi. Até. Até mais. Tchau, tchau.